Glória a Deus. Pastor Paulo, liberdade do Espírito, vai ficar à vontade, você na tua casa, ministra. Glória a Deus, pessoal. Eu quero, tenho o privilégio de termos conosco aqui pastor Paulo, sua esposa, pastora Cláudia, aliás, o mesmo nome da nossa pastora aqui, da minha esposa. E a Cláudia não está aqui hoje porque está indo no congresso aí em São Paulo, ontem e hoje, sobre saúde, até para transbordar depois de nos abençoar aqui com o que ela está recebendo lá, amém? E por isso que ela não está aqui hoje. Mas então vamos receber pastor Paulo com muita fé, com muito desejo de que Deus use a vida dele em nossa vida, amém? Vamos fazer uma oração para ele? Por ele. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos receber tua palavra pela instrumentalidade do teu servo. Toma aquilo que ele meditou, toma aquilo que o Senhor produziu na vida dele, a experiência de vida, fala através da sua boca aos nossos corações, ministra a todos aqui, Senhor. Tu sabes o quantos estão aqui que precisam de uma palavra, ó Deus, para serem abençoados, curados, consolados, renovados, recuperar esperança, serem salvos, perdoados. Deus, usa que nesta manhã aqueles que vieram com necessidade sejam supridos pelo teu poder, em nome de Jesus, amém, amém, igreja. Uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe, use o tempo. Graça e paz, igreja. Muito bom dia a todos vocês. Eu sou o pastor Paulo Roberto, sou ali da igreja Missão Bíblica para as Nações. Aqui está a pastora mais linda do universo, a mulher da minha aliança. Somos casados há 15 anos. Temos 2 filhos, o Arthur e a Manuela. O Arthur com 11, a Manuela com 10. E a Manuela hoje ela está servindo no Ministério de Dança. Então por isso que ela não pôde estar aqui com a gente. E o Arthur ficou cuidando da tia dele que está dodói. Amém? É muito bom estar aqui com vocês. Nós temos culto agora na nossa igreja, e para quem é pastor de igreja sabe a luta que é você deixar o seu rebanho, né? Mas para falar desse tema que nós vamos falar aqui hoje, tudo vale a pena. Pastor Pedro Ferrari, quando eu fico perto dele, eu lembro que é o mais próximo que eu já cheguei de uma Ferrari. Tinha que ter a piadinha, né? Senão... Mas pastor Pedro tem sido um instrumento de cura para as nossas vidas. Esses dias eu estive aqui com ele, nós conversamos um bocado de tempo, e ele liberou chaves proféticas para o meu ministério, para a minha vida. E depois dessa conversa, pastor Pedro, quantas coisas mudaram. Que Deus continue te usando e te abençoando muito. Queridos, eu quero usar aqui o tempo que eu tenho. Eu sei que você saiu da sua casa com o desejo de ouvir uma palavra. E eu quero mesclar esse tempo aqui para falar da palavra e falar do efeito que a palavra tem feito em nossa igreja, em nossa comunidade, em nossas vidas. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, que Lucas escreveu no capítulo 18 e do verso
25. Perdão, 35. Amém? E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Queridos, a proposta do tema dessa mensagem é o grito de socorro que incomoda a igreja. Nós acabamos de ler aqui um texto que mostra exatamente isso. Um homem cego que virou um mendigo, sentado à beira do caminho, esperando a solidariedade de alguém que passasse e pudesse lhe ofertar algum tipo de ajuda. Mas a história diz que um dia, como qualquer outro dia na vida desse pobre homem, em que talvez ele saiu já preparado para receber toda a rejeição que ele costumava receber no seu dia a dia, para receber os maus tratos que ele já era acostumado a receber no dia a dia. Ele saiu da sua casa mais um dia preparado para viver um dia ruim. Mas o que ele não sabia é que aquele dia, Jesus Cristo, o Nazareno, passaria no caminho em que ele estava. E tudo indica que alguém já havia falado de Jesus para ele. Porque, sabido que Jesus poderia mudar a história da vida dele, e ele sair daquela situação de miserabilidade, quando ele ouve um alvoroço anormal, atípico do dia a dia que ele era acostumado, ele pergunta: o que está acontecendo? Que barulho é esse? Que alvoroço é esse? Que multidão é essa? E alguém diz para ele: é Jesus, o Nazareno,
que está passando. Na mesma hora ele começa a gritar, dentro dele certamente veio a sensação de que a minha história hoje pode ser mudada. E ele começa a gritar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E deixa eu te dizer que certamente esse homem sabia gritar. Se tinha um homem, pastor Pedro Ferrari, que sabia gritar, era esse cego. Porque pensem comigo que havia uma multidão, sim ou não? Se havia uma multidão, nós aqui estamos em um grande número de pessoas, e o pastor Pedro acabou de pedir para a gente fazer aqui um alvoroço. E ele tem que intermediar essa situação dizendo: gente, a conversa é depois, agora é só para dar um abraço. Por quê? Porque se junta meia dúzia de pessoas, o volume da voz começa o quê? A aumentar. Agora a Bíblia deixa claro que ali havia uma grande multidão, alcançando, caminhando junto com Jesus. Imagina o barulho que esse povo fazia. Imagina o tanto de gente que gritava também, pedindo um socorro. Se você conseguir só me dar um pouquinho de retorno aqui, por conta do meu ouvido. Imagina o tanto de gente que estava pedindo socorro. Mas o grito daquele cego, obrigado querido, Deus te abençoe. Pastor Pedro vai te levar para tomar um café da manhã chique. Que daí eu grito menos. E olha só, a voz, o grito daquele homem superou a voz da multidão, ao ponto de que o grito de misericórdia dele incomodou. Quem incomodou? Cristo? Não, aqueles que seguiam a Cristo. E aqueles que seguiam a Cristo, que teriam o papel de pegar na mão desse cego e dizer: cara, tu é cego, vai ser difícil demais você chegar no mestre. Espera aí que eu vou te ajudar. Pega aqui na minha mão. Eu vou junto com você, cara. Vamos, nós vamos chegar em Jesus. Não, aqueles que seguiam a Jesus disseram: cala a boca, para de gritar, cara, para de falar, você está incomodando, para com isso. Então essa é uma história, dentre outras, que vemos na Bíblia, daqueles que seguem a Jesus, que ao invés de tentar ajudar a levar o problemático a Jesus, na realidade, é mais fácil calar o problema. Mas esse não é um problema da igreja atual. Esse é um problema que sempre seguiu a chamada igreja. Eu vou correr aqui, mas a Bíblia tem recheado. Tem aquele homem lá em Lucas 5, que ele era aleijado,
e que seus amigos dizem: cara, nós vamos te levar até Jesus. Eu soube que ele está numa casa ali, fazendo um culto, e nós vamos pegar você e vamos levar até ele, cara. E aí eles chegam na casa. Só que aquele homem não pôde contar com a empatia dos que estavam dentro da casa, porque não abriram espaço para que ele passasse. Ao ponto de que a falta de empatia daquele povo foi tão grande, que a única solução encontrada pelos seus amigos foi escalar aquela casa, destelhar a casa e descer o homem por cima da casa. A gente tem um exemplo de Lucas, em Lucas, no capítulo 8, que mostra a mulher que tinha um fluxo de sangue violento, já há 12 anos, em que ela toca profeticamente, não dá tempo da gente falar disso agora, mas ela vai lá, nas orlas, no banhado das vestes de Jesus, porque a lei dizia sobre isso, e ela entendeu, e ela vai lá e toca onde ninguém havia tocado. Diga assim: ela tocou de forma que ninguém tocou. Diga: ela tocou diferente dos outros. Mas sabe o que me chama a atenção? É que essa mulher doente, ela não foi notada, nem por aqueles que não poderiam permitir que ela estivesse ali. Ela passou desapercebida no meio da multidão que seguia a Jesus, ao ponto de que o mestre disse: ei, alguém me tocou. E Pedro diz: mestre, você está de brincadeira, cara. Está todo mundo te empurrando para lá, para cá, todo mundo está. E você veio perguntar quem é que te tocou? Ele falou: tá todo mundo me empurrando, todo mundo me pressionando, mas uma pessoa me tocou de um jeito diferente. E deixa eu te dizer que para ela tocar do jeito que ela tocou, era um sinal de humilhação. Mas nem o sinal de humilhação chamou a atenção daqueles que seguiam a Jesus. Quem está comigo? A gente também vê um grito de socorro que incomoda a igreja também em Lucas, a partir do verso 49. Vocês vão anotando aí, depois vocês lêem em casa. Quando Jesus está falando e chega lá um dos príncipes da sinagoga, e ele diz: mestre, olha, vamos lá na minha casa que o negócio está feio. A minha filha está doente, e eu acho que se não correr, ela não sobrevive não. Aí alguém diz assim: ele é um cara bom, já ajudou a construir sinagogas, tem que ajudar ele. E Jesus, ele vai, e quando chega lá, tem uma galera chorando. Aí você diz: uau, o pessoal estava sentindo a dor dele. Está lá cumprindo, chora com os que choram, legal. Mas aí Jesus diz: olha,
Não precisem chorar, porque ela não está morta, mas ela dorme. Aí aquele mesmo povo que, querendo demonstrar algum tipo de empatia, chorando, esquece que o pai da menina morta estava ali e começam a rir, dizendo: coitado, não sabe de nada. Sabe, queridos, eu poderia dar aqui mais alguns exemplos, mas eu quero falar da igreja de hoje. Eu sei que parece que eu tenho mais, mas eu tenho 43 anos. A gente se mete a aceitar o chamado de Cristo, de ser pastor de igreja. Aí tem um amigo meu que fala assim: cara, parece que você rodou um tempo sem óleo. E aí, eu estou há 43 anos na igreja, eu nasci. Antigamente a gente dizia assim, né, pastor Pedro? Nasci num berço evangélico. O berço aceitou Jesus. Mas, falando como antigamente, eu nasci no berço evangélico. Minha mãe era uma missionária, muito conhecida na Assembleia de Deus, missionária Jerusa. E lá eu servi a Deus por 36 anos. E há 7 anos eu sirvo a Deus como pastor sênior da igreja MBN. E eu confesso para vocês, queridos, que a igreja sempre teve um contato com a tipicidade. Esses dias eu conversava com a pastora Cláudia e eu dizia, a gente era jovem e a gente, na Assembleia de Deus, tem muita coisa assim dos grupos de jovens, e aí tem um culto de jovens na congregação tal. Aí a gente entrava no ônibus, ia todo mundo lá, aí no dia do nosso culto eles vinham cá. Então a gente sempre estava em alguma igreja do setor ali da Assembleia de Deus de Madureira, que era aqui de Osasco. Então, naquela época a igreja tinha 70 igrejas. Tinha 70 igrejas da Assembleia de Deus de Madureira na cidade de Osasco. E, gente, quase todas elas tinha pessoas atípicas. Na maioria das vezes, adultos com uma deficiência intelectual. Aquilo que vulgarmente as pessoas chamam de doidinho. Então, quase toda igreja tinha um. Quase toda igreja tinha. E aí, quando você olha esse cenário, você diz assim, a igreja era inclusiva então. Sim ou não? Porque quase toda igreja tinha pelo menos um. Só que não. Porque como na maioria das vezes, esses adultos, eles eram filhos das idosas que eram assíduas nos cultos. Então lá nós tínhamos o culto de quarta, de sexta e de domingo. E essas mulheres, na maioria das vezes, eram assíduas. E elas pegavam o seu filho, com a tipicidade dele, e levava para a igreja. E aí, o que a igreja fazia? A igreja, se o irmão chegasse junto com aquela irmã, o saudava com a paz do Senhor. E na hora de ir embora, dava aquele tchau amarelo.
aquele tchauzinho. Nós tínhamos uma irmã na nossa igreja, que ela tinha 4, né, amor? 4 filhos, 3 especiais. E eles já eram, todos entrando já na fase dos seus 40 e poucos anos, os 3. E, irmãos, essa mulher era um exemplo. Ela era a primeira que chegava na igreja, com os 3 filhos a tiracolo. Os 3 filhos. E ela sempre sentava no fundo da igreja, no último banco. E aí quem olha, diz, a igreja é inclusiva. Mas o que a igreja fazia pela irmã Terezinha? No máximo, uma saudação de tchau. Assim, de longe, porque dá nojinho pegar na mão deles. A irmã Terezinha morava a mais ou menos 1,5 km da igreja. Eu nunca vi alguém oferecer carona para ela. O seu filho já, antes de falecer, o Daniel, começou a ter crises no culto. E quando ele tinha crises, ele se urinava todo. Imagine vocês, um homem de 50 anos, se urinando todo e às vezes, número 2. E aí ficava aquele jogo, quem vai levar eles embora? Porque eu não quero sujar meu carro. Então, no máximo, o que os pastores faziam, para dizer que era inclusivo, era saudar esse irmão atípico no começo do culto e no final, fazer uma brincadeirinha como se esse irmão tivesse 3 anos de idade. Mas assim, eu não vou nem perguntar se está tudo bem, porque se eu perguntar, eu vou ter que me envolver na história. Então a igreja achava que a ajuda era uma cesta básica. E no dia que essa irmã não aparecia na igreja assim por 1 mês ou mais, aí alguém ia lá fazer uma visita ou perguntar se estava tudo bem. Então, nós crescemos assim. Eu cresci nesse meio, eu posso falar daquilo que eu vivo há 43 anos. E desde que Deus gerou esse ministério na minha vida e na vida da pastora Cláudia, nós sempre dissemos, a igreja precisa ser social. Não dá para a gente pagar, como essa semana eu tive uma discussão ferrenha com um rapaz, porque as pessoas dizem com o peito cheio, eu gasto 50, 60 mil na igreja. E eu disse, você gastar 50, 60 mil na igreja sem ter um projeto social, a sua igreja é uma igreja imoral. Porque a igreja não foi chamada para fazer culto para crente. A igreja foi chamada para cuidar, para acolher as pessoas que precisam. E aí, as crianças que eram autistas, e é esse o nosso projeto da nossa igreja, nós acolhemos crianças autistas, crianças essas que os pais não têm condições de pagar a terapia. Então nós temos o instituto que oferece a terapia para essas crianças. E eu quero
o vídeo deu. Eu quero que vocês vejam como era tratado autismo na década de 80 e 90. Solta aí, por gentileza. Parece que eu já sou pastor da igreja. Tratamento de choque. Camisa de força. Abandonados em hospitais psiquiátricos. Choca, né? Então assim eram criadas as crianças autistas. Eu até procurei um outro vídeo para mandar, eu infelizmente não encontrei, mas o Antônio Fagundes, agora nos anos 90, fazendo um apelo, era pai, né? Para pai, que acolhia crianças autistas, e ele dizia no comercial: ajude a pai a combater esse mal. Isso em rede nacional, na toda poderosa Rede Globo de televisão, um ator mundialmente conhecido. Mas por que falava-se assim? Porque não se tinha conhecimento do que era. Autismo era tratado dessa forma. E os números variam bastante, eu não sei porquê, mas o último estudo que eu li, para cada 36 crianças que nascerem, uma será autista. Então o mundo tem despertado para entender que a atipicidade, ela vai ser uma realidade, não vai dar mais para dar de ombro. Então eu vi aqui a irmã com o Ministério de Surdos, é uma realidade. Em outra igreja, a igreja se dedica às pessoas dependentes químicas. Em outra igreja, como aqui, bravamente o pastor Pedro já há tanto tempo luta pela saúde mental. Por quê? Porque a igreja precisa se movimentar nessa direção. Mas uma criança autista, ela não vai mais poder ser ignorada pela igreja. Um adulto autista não vai mais poder ser ignorado pela igreja. Não vai dar mais para virar e dizer: cala a boca, você está incomodando o culto. Porque foi isso que aqueles homens fizeram com aquele cego. Eu quero ver Jesus fazer milagre. Eu quero ouvir a palavra. Mas de que adianta você ouvir tanto a palavra e você não ter misericórdia com quem está sentado do seu lado? Porque na verdade, se aquelas pessoas que seguiam a Jesus ouvissem o que Jesus pregava, eles tinham pego aquele homem pela mão e levado ele até Jesus. Mas eles não estavam preocupados em ouvir o que Jesus falava, eles estavam preocupados em ver o que Jesus poderia oferecer. E nós não seremos uma igreja inclusiva se nós não começarmos a vir ao culto e entender que nós estamos vindo aqui não é para ver o que Jesus pode oferecer,
mas ouvir e entender o que ele tem para falar. Então, talvez você diga: eu nunca falaria isso, Paulo. Jamais eu iria dizer: cala a boca, criança. Sim, eu te digo que muitas vezes você falou sem precisar abrir a sua boca. Você falou com o seu olhar preconceituoso. Quando uma criança dá um grito, quando uma criança tem uma atitude diferente, e você, geralmente, os pais atípicos, já têm uma prática de sentar no fundo da igreja para incomodar o quanto menos. E aí, quando aquela criança tem uma atitude, ou aquele adulto atípico tem uma atitude anormal, atípica, a igreja toda olha para trás. Se não, a igreja toda, aquelas pessoas que estão mais perto, que dão aquela olhadinha na primeira vez, dá uma olhadinha mais segura na segunda vez, e na terceira vez já está assim com aquele olhar de louco, dizendo: some daqui com essa criança, porque eu quero assistir o culto. A gente foi convidado em João 13:34 a ser discípulo de Cristo, e não ser discípulo do discípulo. O problema é que a gente está seguindo aqueles que seguem, e aqueles que seguem vão mandar calar a boca. Aqueles que seguem vão dizer: você está incomodando. Aqueles que seguem vão dizer: dá um jeito, porque eu quero ouvir a palavra. Mas quem segue a Jesus vai entender o que Cristo falou em João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. E nisto, no amor que você demonstra por aquele que tem as dificuldades que você não tem, mostrando o seu amor, é que você vai ser conhecido como discípulo de Cristo. E eu me tornei um discípulo de Cristo, porque Jesus, ele não tolerava, Jesus, ele amava. Eu me tornei um discípulo de Cristo, porque Jesus não dava de ombro para o problema de alguém. Não, Jesus chorava pelo problema de alguém. Eu me tornei discípulo de Cristo, porque Jesus não ignorava, Jesus ouvia. Eu me tornei um discípulo de Cristo, porque Jesus não dispensava a multidão com fome, mas antes ele saciava a fome de todos. Queridos, como pastor hoje de autistas, nós aprendemos que a inclusão não é você forçar uma criança a fazer aquilo que todas as crianças fazem, porque ela pode não saber. Mas a inclusão é você dar o direito daquela criança a fazer o que todas as crianças fazem. E se ela não quiser, tudo bem, pelo menos você deu a oportunidade dela tentar fazer.
A pastora Cláudia, minha esposa, presidente do nosso instituto, ela diz algo que é maravilhoso. Porque nós estávamos numa igreja certa feita, e minha filha, quando era pequena, ela chorava muito. Na verdade, ela chora até hoje, com 10 anos. Pensa numa criança, irmão, que vai liderar o ministério de teatro da igreja. Porque ela vem assim, ela chora em prantos, que se você não souber o que está acontecendo, você entra na onda dela. Eu entro toda vez, a pastora já sabe discernir o bem e o mal. Mas minha filha chorava muito. E nós sentamos assim, e minha filha começou a chorar, mas o culto estava tão bom, e a pastora tentando acalmar ela ali, usando todas as técnicas que você que é mamãe sabe o que tem que fazer. E vem uma irmã e disse: irmã, por gentileza, vai lá para fora. Quando seu bebê se acalmar, a senhora volta. E a gente olhou assim, ela disse: nós não podemos atrapalhar o culto dos outros. E a pastora Cláudia, ela diz lá na nossa igreja que se o choro de uma criança roubar o seu culto, é porque você não está oferecendo um culto tão profundo assim. Então, se queridos, uma pessoa atípica no culto, se a irmã que está aqui fazendo sinais de surdos, se uma criança que grita, se uma pessoa que entra cheirando mal na igreja, é o suficiente para atrapalhar o seu culto, você tem que rever que tipo de culto você está oferecendo. Eu quero aqui aproveitar só esses últimos minutos que eu tenho para dizer que nós não somos pais atípicos. Nós não temos filhos autistas. Há 6 anos atrás, chegou o primeiro autista na nossa igreja. E eu confesso para vocês que eu nem sabia o que era autismo. Por quê? Porque na minha época de criança, como eu sempre fui criado na igreja, e hoje a gente faz assim um flashback das crianças que tinham ali na igreja, e a gente vê como a gente se deparou com crianças autistas, e que essas crianças eram chamadas de endemoniadas, essas crianças eram chamadas de encapetadas, essas crianças eram chamadas de mal educadas, essas crianças eram chamadas de sem limite. Essas crianças diziam assim: o pai é uma bênção na igreja, mas não sabe educar o próprio filho em casa. Então, eu não sabia o que era. A minha visão ainda de uma criança hiperativa era a criança encapetada. E um dia chegou um rapaz da nossa igreja, e eu percebi que seu filho tinha comportamentos diferentes, e nós o saudamos. Eu o conhecia, mas não conhecia seu filho e tal, e ele disse: pastor, o meu filho é autista. E eu disse: que legal, pô, bacana, cara, acho que bom, né? E ele ficou olhando para a minha cara assim, porque eu imaginei que fosse qualquer coisa. E aí chegou em casa, a pastora Cláudia falou: amor, que eu sou o rei do fora, irmão. Pensa num cara que diz: eu sou perito, e chegar e falar assim: é sua mãe? Não, é minha esposa. Sabe aquele lance? Está grávida? Não. Então são perguntas que eu fui aprendendo a não fazer. E aí a pastora Cláudia chegou e falou: amor, você não sabe o que é autismo? Eu não sei. Eu vi esses dias o rapaz ligou para o pai dele e disse: pai,
cara, recebi um diagnóstico, agora eu estou entendendo muita coisa, eu sou TDAH, eu tenho TDAH. E o pai falou, e ele chorando, né? E o pai falou, cara, por que você está chorando? É só você trocar. E ele falou, trocar o quê, pai? Eu falei, cara, tem um monte de gente que tem HB20 e não reclama. O pai achando que aquilo era um carro que ele tinha comprado, um Jeep, que ele não tinha gostado. Então, a pastora Cláudia me ensinou o que era o autismo. E aí a gente começou a entender aquilo. E nós percebíamos que, irmãos, pensa num cara que tomava água na hora que eu estava pregando, era eu. Porque o Arthur, ele passava a pregação todinha me trazendo água no altar. Então assim, mal acabava, já tinha outro copo ali. Acabava o culto, eu saía correndo para o banheiro, porque a bexiga já estava. Mas nós percebemos o desejo dele de servir na casa do Senhor. E aí, a pastora Cláudia criou um novo ministério na igreja. O ministério da troca de pilha do microfone. E aí, a pastora chamou e falou, Arthur, olha, a partir de hoje você vai ser responsável pelos microfones. Quando acabar o culto, você vai recolher todos os microfones e vai levar para a ilha de som. Tinha dia que eu estava lá, que o grande amor de Deus terminava no gogó, já tinha ido embora. E aí, depois disso chegou a Isis, é isso, né? E a Isadora, gêmeas autistas. E nós fomos aprendendo a lidar com essa situação. E a Isa, ela gritava o culto inteiro. Ela ficava inquieta o culto inteiro. E a igreja foi entendendo aquilo ali, a gente foi explicando para a igreja. E de certa forma aquilo foi ficando bom, porque quanto mais ela gritava, mais atenção o povo tinha que ter na palavra. E depois foram chegando, até que nós chegamos a ter 7 autistas em uma igreja de 60 pessoas. Era mais de 10% da igreja autista. E aí nós dissemos, Deus nos deu uma missão. Deus nos deu um chamado. A gente vai cuidar desses autistas. Queridos, nós decidimos aceitar uma missão difícil. Porque tem alguém aqui que é pai de autista, mãe de autista? Tem aqui. Então vocês sabem do que eu vou falar. Prima de autista. Amém, mãe lá também. Glória a Deus. Pastor Pedro, vocês sabem que cuidar de autista é um cuidado caro. Caro. Uma terapia chega a custar aí 300, 400 reais. Se você for num lugar mais simples, 200, 250 reais. E como que aquele pai que tem ganha um salário mínimo, às vezes ganha 2.000 reais. Esse pai paga lá um aluguel de 1.200, 1.300. Da onde ele vai tirar dinheiro para levar o seu filho para uma terapia? Mas a nossa igreja pequena, não tinha nem 100 pessoas. Um aluguel caro que entrava, a gente pagava o aluguel ali com muito sacrifício. E aí, a parte de cima do prédio foi liberada. E aí o dono me ligou e disse, pastor, lá são 2 donos. São um casal divorciado, então a parte de cima é do ex-marido e a parte de baixo está a ex-mulher. Mas eles vivem melhor hoje do que na época que eles eram casados. Eles conversam muito. E aí,
ela fala muito bem da nossa igreja. E aí ela falou para ele, você precisa alugar esse prédio para a igreja. Que eles já estão lá embaixo, eles pegam a parte de cima. Você tem que ver, são uma bênção, eles nunca atrasaram o aluguel. Diga glória a Deus. E ele me ligou e ofereceu o prédio. Imagina, irmão, se a gente tinha dificuldade de pagar um aluguel, imagine mais do que dobrar, porque a parte de cima ainda é mais cara do que a parte de baixo. E eu falei, eu preciso. Por quê? Porque nós precisamos ter o nosso instituto para cuidar dessas crianças. Irmão, para resumir a história, juntou a minha fé com a fé da pastora. E eu fiz assim, uma proposta maluca para o dono do prédio, e ele aceitou. E eu disse, glória a Deus, vamos dar início. E irmãos, fomos vivendo milagres em cima de milagres. Em abril agora nós fizemos 1 ano de instituto. Não temos muito, mas temos algo lá que tem mudado a vida das crianças. Diga o que, pastor? Diga o que, pastor? Amor. Amor. O amor tem transformado vidas naquele lugar. Nós temos as professoras que dão lá o ABA para as crianças. Temos a terapia em grupo para as mamães atípicas. E para nós é um desafio violento. E esses dias um pastor, ele veio cheio assim, nós agora que conseguimos comprar uma mesinha digital para a nossa igreja. Uma daquela que é só a gavetinha, sabe? E eu orgulhoso. E eu comentei com o pastor, falei, olha que legal, eu consegui comprar essa mesa. Ele falou assim, na nossa igreja, eu comprei uma iX32 de R$29 mil. E aí eu disse uma frase que ela norteia a minha vida. Falei, querido, que a gente investe hoje aqui nessas crianças. Eu teria um telão de LED, eu teria a melhor mesa de som. Mas eu entendi que igreja não é estrutura, igreja são vidas. E vidas precisam ser cuidadas. Vidas precisam ser amadas. E você amar, querido, quem não te dá, entre aspas, pelo amor de Deus, trabalho nenhum, é muito fácil. Eu encerro aqui. Nós temos um caso muito maravilhoso em nossa igreja. O nosso instituto, ele não atende somente crianças da MBN. O nosso instituto atende crianças do Candomblé. O nosso instituto atende crianças espíritas. O nosso instituto atende crianças de outras denominações. Porque Jesus é para todos. E a gente vai alcançar essas vidas com amor. E nós recebemos lá, queridos, foi o nosso primeiro aluno, pastor Pedro. Assim de fora, um pastor de outra igreja, de uma grande igreja, me procurou e disse, pastor, eu tenho uma família aqui na igreja que são uma bênção, mas o filho não consegue ficar no Ministério Kids, o filho não consegue ficar no culto, e a mãe fica constrangida, porque a criança se joga no chão, começa a se bater, e tal, e eu não sei mais o que eu faço. E eu tenho visto nas suas redes sociais que o senhor teria como atender, ver quanto custa, a nossa igreja ajuda, querido, pelo amor de Deus. E nós atendemos ali o Gabriel, não é isso?
O Gabriel, querido, chegou com um cabelo desse tamanho. Já fazia 1 ano que o Gabriel não cortava o cabelinho. E a mãe e o pai chegaram ali com o Gabriel. Uma das coisas da atipicidade do autismo é que a criança desaprende aquilo que aprendeu. Então, às vezes, você vê criança que falava e parou de falar. E era o caso dele. Então, ele não falava mais, ele não interagia, muito acuado. E nós passamos ali 1 hora fazendo uma triagem com os pais, conversando, os pais extremamente cabisbaixos, desesperançosos, porque você não sabe o que uma mãe atípica passa, você não tem ideia o que um pai atípico passa. A nossa família, esses dias era 1 hora da manhã, pastor Pedro, minha filha me acordou não, estava acordada, ela veio no quarto e disse: papai, vamos no Carrefour? Eu falei: fazer o quê, filha? 1 hora da manhã, eu estou com vontade de comer um chocolate. E às vezes a gente faz isso, a gente sai, 1h30 da manhã, vamos sair? Vamos. 2 horas da manhã, aqueles dias que está aquele calor que ninguém aguenta ficar dentro de casa, entra todo mundo no carro, pega a Marginal Tietê, vai até lá embaixo, volta para fazer eles distraírem. É atípica essa família. Mas deixa eu te dizer, uma família atípica não tem esse privilégio. Um casal de papais atípicos, a gente tem um aqui na minha frente, sabe do que eu estou falando, eu não sei o nível, nível 1. Mas na maioria das vezes precisa se fazer toda uma logística, pensar, não pode quebrar rotina, irmãos, dê glória a Deus pelo simples fato de você poder pegar na mão do seu filho e dar uma volta no quarteirão. E aí o Gabriel entrou e eu olhei, e quando Deus derrama uma unção no lugar, queridos, Ele derrama na igreja toda. E eu olhei e eu falei: por que ele não está com o cabelo cortado? Você ainda pergunta? E eu falei: ele vai cortar o cabelo hoje. Ela falou: não, pastor, não tem como. Eu falei: não, tem um menino aqui na igreja que ele corta cabelo de autista, e ele vai cortar o cabelo do seu filho. E eu liguei para ele na hora, falei: Maicon, tem uma missão para tu. Ele falou: é autista, pastor? Eu falei: ele falou: então manda vir amanhã, porque eu preciso fazer o alongamento. E no outro dia, 8 horas da manhã, o Gabrielzinho estava lá e cortou o seu cabelo. Queridos, o Gabriel, ele voltou a falar, voltou a interagir. Hoje ele grava vídeos com a sua mãe para o YouTube, para o TikTok, para tudo. E a última vez que ele passou no médico, o médico falou: nós precisamos rever a questão do autismo do Gabriel, porque ele evoluiu demais. Então, nós não temos muitos recursos, mas nós entendemos que se Jesus estivesse ali, Ele não iria dar de ombro para essas crianças. Nós entendemos que se Jesus estivesse ali, Ele não iria dizer: mamãe, vai lá para fora até seu filho se acalmar. Nós temos casais de amigos pastores que têm 2 filhos autistas, mas não quiseram encarar a missão, porque sabe que é uma missão árdua. E eu estou dizendo tudo isso aqui, queridos, para dizer para você que Jesus te chamou para ser discípulo dEle. Para você ter empatia com as questões sociais do ministério que você está envolvido. De você ver aqui a necessidade da compra de um carro para alguém que está num outro país, numa terra estranha, num lugar difícil de pregar o evangelho, e o seu coração se quebrantar por uma causa dessa.
de você sair do culto, querido, e você ver uma mãe com um filho no ponto de ônibus, e mesmo que seja completamente fora da sua rota, você parar o seu carro e dizer: mamãe, você quer uma carona? Eu encerro dizendo mais uma vez o que eu disse aqui. Jesus não tolerava, Jesus amava. Jesus não dava de ombro, Jesus chorava. Jesus não ignorava, ele ouvia. Queridos, o autismo não é uma doença. Então Jesus não vai curar algo que não é uma doença. E a Cláudia, pais atípicos, a minha esposa, ela diz assim que, na realidade, conhecendo os autistas, hoje de perto como nós conhecemos, o ano passado nós demos 1.002 atendimentos. Alguém deu glória. O ano passado nós demos 1.002 atendimentos. E conhecendo eles de perto, a pastora Cláudia, ela diz que os atípicos que, na verdade, nós que somos atípicos. Porque um autista, ele contém todas as características que um seguidor de Cristo deveria ter. Um autista, ele não mente. E a gente mente pra caramba. Irmão, se a comida estiver ruim, ele vai te falar. Um autista, ele é sincero. Ele não vai fingir amor para ninguém. Um autista, ele é verdadeiro. Então, quando você olhar para uma criança com espectro autista, não olhe com um olhar julgador ou com um olhar, e me perdoa, tá, falar dessa forma, mas infelizmente é a forma que a gente ouve as pessoas falando. Esses dias a pastora conversou com a líder de um ministério infantil, e ali nós destravamos um projeto que estava no nosso coração, de levar esse ministério para todas as igrejas. Porque não olha com aquele olhar assim, não, olha dizendo assim: eu precisava ser desse jeito. Aleluia, glória a Deus. Que Deus te abençoe, queridos. Amém. Que nós possamos ser seguidores de Cristo. Amém. E se você tiver dificuldade de seguir a Cristo, siga pelo menos uma criança autista. Glória a Deus, aleluia. Que certamente ela vai te levar para os passos de Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, no final nós estaremos ali atrás. Nós trouxemos alguns artesanatos. É um Pai Nosso assim, aspiral, com o logo do nosso instituto. Uma oferta de R$10 apenas. Cada criança hoje custa para a nossa igreja quase R$800. Então, nós trouxemos ali, eu acho que 80. Se eu conseguir vender tudo que eu trouxe hoje, a gente mantém mais uma criança por mais um mês do nosso instituto. Amém? Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Amém. Vamos fazer uma oração juntos aqui? Fique de pé, por favor. Vem aqui, pastora Cláudia também. Nós vamos orar por eles e abençoá-los. Que a graça de Deus seja multiplicada sobre eles. Certamente o Senhor se agrada do Ministério de Misericórdia, Socorro, mas como o pastor frisou, não é só para lá, é para todos nós, né? Todos nós estamos próximos
cada vez mais com esse mundo cheio de conflitos e problemas, nós estamos próximos de pessoas atípicas. Amém? Você entendeu o recado de Deus aqui, a palavra do Senhor? Então, levante suas mãos e vamos pedir, primeiro por nós, misericórdia do Senhor, que tua mente, a minha mente, meu coração seja dilatado para ter mais amor e poder efetivamente demonstrar que somos discípulos pelos nossos passos e não pelas nossas palavras. Demonstrar que nós estamos amando de fato com o amor de Cristo através das nossas obras e não apenas das nossas palavras ou até sentimentos. O Senhor quer nos levar a andar, a caminhar como Ele caminhou, nos passos dEle. Amém? Vamos orar então. Ore por você, ore pela pessoa que está do teu lado. Posso fazer esse convite? Dê de ombro com essa pessoa que está do teu lado, não é por acaso que está do teu lado, e diga, vamos orar uns pelos outros? E peça isso então, Senhor, dá graça a esse meu irmão, minha irmã, que a gente seja um agente novo, renovado, cheio do teu amor, cheio da tua atenção para com as pessoas atípicas, diferentes, carentes muitas vezes de ver o amor do Senhor, o olhar do Senhor através de nós, a mão do Senhor através da nossa mão. Em nome de Jesus, orem uns pelos outros, em nome de Jesus. Oh papai, nos ajude a cada um aqui, Senhor, a sermos efetivos, práticos, amar não apenas em palavra, mas de fato e de verdade. Ajude a nossa comunidade a ser uma comunidade que de fato seja luz e sal, que ao nosso redor, ao redor das casas da nossa comunidade, dessa família do Senhor, brilhe tua luz, que as pessoas ao nosso redor, parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, de escola, vejam em nós discípulos de Jesus, pessoas parecidas com Jesus na prática. Também, Senhor, ao vermos pessoas diferentes ao nosso lado, atípicas, crianças, jovens, adultos, que nós tenhamos um novo olhar a partir dessa palavra que o Senhor nos deu. Nos dê a atenção necessária, o amor necessário para que, ao entrar e sentar do nosso lado uma pessoa atípica, alguém que humanamente pode nos incomodar nossos sentidos humanos, nós possamos entrar no modo sobrenatural, pela tua graça, pelo teu amor sacrificial, dar o sorriso, dar nossa paciência, dar nosso ouvido e dar nossas mãos, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, nos torne uma igreja a cada dia mais solidária, compassiva, que a compaixão do Senhor seja sobre cada família aqui, cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abençoa a vida do teu, dá um abraço gostoso do teu irmão do lado e olha, seja marcado nesta manhã de uma forma nova, em nome de Jesus. Vamos orar pelo casal agora. Pai, em nome de Jesus, abençoamos a vida do pastor Paulo, da pastora Cláudia, desses queridos que o Senhor tem colocado, ó Pai, com, ó Deus, essa missão. É evidente que não é só isso que eles vão estar cuidando, tem toda uma gama de necessidades ao redor da vida deles, Senhor, família, trabalho, escola, Senhor, outros problemas, outras dificuldades, outros desafios, Pai, que o Senhor
aumente a porção de sabedoria, graça, poder, força, para que eles, ó Deus, sejam felizes nessa caminhada, que a lidar com essas questões não os torne, ó Deus, abatidos, mas pelo contrário, encorajados. Que Deus, a tua alegria seja a força deles, Senhor. Unge com o óleo da alegria, ao servir com alegria. Unção de alegria sobre a cabeça do teu servo, da tua serva. Aleluia. Encorajando o Senhor, abençoando o Senhor, dando os recursos necessários, que as necessidades de recursos materiais não sejam obstáculo na vida deles, mas desafios, e que Deus, que aonde eles entrarem, onde eles compartilharem, que o Senhor abra corações, encontre parceiros nessa missão preciosa. Nós o abençoamos junto com as suas filhas, com os seus filhos, ó Deus, em nome de Jesus, que eles vejam e sejam inspirados pelos desafios e não sejam abatidos, que eles se sintam privilegiados como filhos de um casal que está servindo o Senhor. Em nome de Jesus, abençoa essa família bendita, para a glória do teu nome. Amém. Todos digam amém. A salva de palmas para Jesus. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns, pastora Cláudia.